Elane Crochê. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todas as novidades. Curta nossa página no Facebook e compartilhe a nossa videoaula. Nós vamos trabalhar a touquinha de ursinho panda. Você vai precisar de fio branco e preto. Nós vamos confeccionar o nosso gorrinho básico em branco e o acabamento em toda a volta você vai fazer em preto. Faça o gorrinho usando a agulha 4,5 e os detalhes nós vamos trabalhar com a 3,75 ou se você não tiver a 3,75 pode ser usada a 3,5. Nós vamos trabalhar a orelha. Você vai fazer a volta de linha no dedo e nós vamos puxar o fio, lace, uma corrente, 2, 3. Temos aqui o primeiro ponto, laço, dentro da argola, o segundo ponto alto, laço no mesmo lugar, o terceiro ponto. Nós vamos fazer um total de 8 pontos aqui dentro, ficando com 8 pontos para a base da orelha. Feito 8 pontos, vamos puxar para fechar, mas não vamos fechar o círculo. Viro e sobre este último ponto feito, introduzo a agulha, um ponto baixo, uma corrente, laço, no mesmo lugar, meio ponto alto. Laço no ponto seguinte, meio ponto, laço no mesmo lugar, repetindo, meio ponto alto. E nós vamos fazer isso até o final, até chegarmos ao penúltimo ponto. O último ponto nós vamos fazer apenas um pontinho no mesmo ponto de base. Nos outros nós vamos trabalhar todos com 2 pontos. Somente o último é que faremos um apenas. Observem o último ponto, introduzo a agulha e faço aqui meio ponto alto. Puxo, corto, arremato esta e você vai fazer a outra exatamente igual. Observem como ficou. Agora, para fazer a união, observem que esta linha do finalização está aqui. Então, você vai fazer isto, ó. Viro e coloco assim. Desta maneira, esta última carreira vai ficar do lado direito, dos dois lados. Isso fica, a peça fica mais bonitinha. Então, nós vamos começar aqui, ó, fazer a união. Viro, aí você introduz a agulha aqui na terceira, corrente deste primeiro ponto, e aqui nós vamos puxar o fio. E agora vamos começar a unir uma corrente. E você vai introduzir a agulha de um lado e do outro, pegando as duas partes. Faça um ponto baixo. No ponto seguinte, ó, de um lado e do outro, um ponto baixo. No próximo, de um lado e do outro, e continua. Aqui você não vai apertar os pontos baixos. Nós vamos fazer os pontos soltinhos, para que ele não repuxe a orelha. Se você preferir usar uma agulha mais grossa para fazer esta parte, é melhor, que facilita esta confecção de pontos baixos. Tem pessoas que não conseguem fazer o ponto soltinho, então use uma agulha mais grossa que facilita isto. Último ponto, no mesmo lugar você vai fazer mais um, que é para fazer a voltinha, e aqui nós vamos pegar a lateral do ponto, ó. Esta é a parte de baixo da orelha, onde elas ficariam abertas. Então, você vai introduzir a agulha de um lado e do outro do ponto. Fazer um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. No ponto seguinte, ó,
um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Aqui nós temos o ponto central, onde temos os dois fios. Você pode amarrar esses dois fios. Aí você passa a agulha de um lado, no ponto central, e do outro. Um ponto do outro lado, naquele miolinho. Um ponto, outro ponto. No ponto à frente, um ponto. No mesmo lugar, outro ponto. E na base, ó, do cantinho, vai ficar bem escondidinho. Você introduz a agulha e aqui a gente faz um outro ponto baixo. E agora introduz a agulha na parte superior deste mesmo ponto e fecha com ponto baixíssimo. Observem como ficam. Já trabalhei as minhas duas orelhas, ó. Deixe o fio já para aplicação. Agora nós vamos fazer o focinho. Nós vamos iniciar o focinho em preto. Faço a volta de linha no dedo, puxo o fio, laço, uma corrente. Dentro desta argola formada, você vai fazer um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos baixos. Agora nós vamos puxar desta maneira, bem firme. Introduzo a agulha no primeiro ponto feito e fecho com ponto baixíssimo. Uma corrente na base, um ponto baixo. No ponto seguinte, um ponto baixo. No próximo, um ponto. No próximo, um ponto. E continuo. Para cada ponto de base, faremos um ponto baixo. 10 vezes. Introduzo a agulha no primeiro ponto feito e fecho com ponto baixíssimo. Vamos cortar este fio e passar para o branco. Vamos puxar o fio branco por dentro da última laçada. Seguro as pontas, faço uma corrente. Na base, um ponto baixo. Ajusto. No mesmo lugar, outro ponto baixo. No ponto seguinte, um ponto. No próximo, um ponto. E continuo até chegarmos ao meio da peça, onde faremos um novo aumento. Observem, neste mesmo ponto, outro ponto baixo. Agora nós vamos ter um total de 12 pontos e vamos finalizar a carreira normal. Chegando ao final, introduzo a agulha no primeiro ponto feito e fecho com um ponto baixíssimo. Uma corrente na base, um ponto baixo, no mesmo lugar, outro ponto, um aumento. No ponto seguinte, um pontinho apenas, no próximo, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. No próximo, um pontinho apenas. E vou continuar fazendo isso até o final. Chegamos ao final, no primeiro ponto feito, fecho com um ponto baixíssimo, uma corrente na base, um ponto baixo, no ponto seguinte, um ponto baixo, e continue. Para cada ponto feito, você vai fazer um ponto baixo. Chegando ao final, você vai arrematar, deixando o fio para aplicação. Não corte curtinho, não. Esse é o focinho do nosso urso. Nós vamos precisar de um pouquinho de enchimento para ele ficar sempre durinho.
Observem como ficou o focinho do nosso urso. Atrás, ó, você vai colocar a manta siliconada. Se você não tiver, pode ser algodão, qualquer tipo de enchimento, para que ele fique sempre armadinho assim. Agora nós vamos fazer a base do olho. Nós vamos trabalhar esta base de olho, como se fosse uma mancha característica do urso panda. Eu vou fazer o vídeo usando o fio branco para facilitar a visualização de vocês, mas vocês vão trabalhar sempre em preto. Então vamos começar em branco. Observem, nós vamos iniciar fazendo aqui 5 correntes para a base da nossa mancha. 3, 4, 5. Faço uma corrente para virar e na corrente da frente faça um ponto baixo, no mesmo lugar outro ponto baixo. Agora no ponto seguinte, um ponto, no próximo um ponto e continuo. Um ponto, na última corrente um ponto, no mesmo lugar o segundo ponto, no mesmo lugar o terceiro ponto. Temos 3 pontos no mesmo ponto de base. No ponto seguinte, ó, naquela alcinha que sobra, você vai fazer um ponto para voltar. Na próxima alça, um ponto. Na próxima, um ponto. Aqui nós já deixamos 2 pontos no mesmo ponto de base, então você vai introduzir a agulha e fazer somente um. Introduzir a agulha no primeiro ponto feito e fechar com um ponto baixíssimo. Para iniciar a segunda carreira, faça uma corrente na base, um ponto baixo, no mesmo lugar, outro ponto baixo. No ponto seguinte, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. No próximo, um ponto apenas, no próximo, um ponto, no próximo, um ponto. Aqui nós temos aqueles 3 pontos centrais. Então, no primeiro, você vai fazer um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. No próximo, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. E no próximo, você vai repetir um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. E agora nós vamos continuar, ponto sobre ponto, até chegarmos ao último. Observem, o último ponto, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Introduzo a agulha no primeiro ponto feito, fecho com ponto baixíssimo. Aqui nós temos a mancha para o olho do nosso panda. Este tamanho é para o gorrinho, tamanho 0 a 3 meses e 3 a 6 meses. Para gorrinhos maiores, você vai fazer mais uma carreira aqui, em pontos baixos mesmo. Não precisa nem fazer aumentos, basta fazer os pontinhos mais soltinhos. Em cada mancha desta, você vai aplicar aqui no centro, quase no final, ó, na parte central da mancha, ó, no miolinho dela, você vai aplicar um botão branco, deixando sobra de preto aqui, ó. Não pode aplicar assim, senão ele vai ficar torto. Então, nós vamos aplicar assim, deixando uma carreira de pontos baixos em volta. Vamos costurar nos dois o botãozinho branco. Nós vamos começar dobrando o nosso gorrinho desta maneira. Temos aqui a frente e a parte central. Então, nós vamos aplicar o focinho. Ó, na parte da junção da primeira carreira com a segunda, nós vamos colocar a agulha e puxar. Temos aqui a base do nosso focinho e ele vai ficar assim, ó, sobre esta primeira carreira, desse jeito. E aqui nós vamos aplicar em toda a volta, como eu já mostrei para vocês em outras peças. Nós vamos alinhavando o focinho desta maneira, no gorro e na base do mesmo. A próxima aplicação nós vamos fazer com os olhos. Como o olhinho já está aqui aplicado, então nós vamos somente costurar.
Você vai posicionar os dois desta maneira, com o olhinho para cima, e nós vamos aplicar o primeiro e depois fazer o segundo. A orelhinha, você vai contar a primeira carreira, segunda carreira. Na junção da segunda com a terceira, nós vamos começar a aplicação e descer até aqui, ó. Então, você vai pregar na segunda, na terceira, na quarta e na quinta finalizar. Do outro lado, a mesma coisa. Esta aplicação é da mesma maneira que a gente já fez em outras orelhas. Costura na frente, depois vira e costura atrás. Nosso panda pronto, vai ficar assim. Na base, você vai aplicar as tranças, colocando 4 fios pretos e o restante em branco. Você vai colocar um total de 9 fios para cada trança.